No inverno mais mortal do século XX, um homem se tornou uma lenda. Ele era invisível, silencioso e letal. Em meio ao branco infinito de uma floresta congelada na Finlândia, um fantasma caçava soldados. Ele não precisava de tecnologia, não deixava rastros e não sentia medo. O exército inimigo, muito mais numeroso e poderoso, aprendeu a Temclo, dando-lhe um nome sussurrado com pavor: a Morte Branca. Este homem, sozinho, eliminou mais de 500 soldados. E quando finalmente foi atingido por um tiro que deveria tê-lo matado, ele simplesmente se recusou a morrer. Esta é a história inacreditável de Simon H. H., o maior atirador de elite que já existiu. Antes de se tornar um fantasma nos campos de batalha, Simon era um homem comum. Nascido em 1905, em uma pequena vila na fronteira da Finlândia com a Rússia, ele cresceu como um fazendeiro. Era um homem de baixa estatura, quieto, que vivia uma vida simples e rural. A sua rotina envolvia trabalho no campo, caça e esqui, nas densas florestas finlandesas. E foi nessa vida pacata que ele desenvolveu um talento extraordinário. Desde jovem, Simon era um atirador nato. Vencia competições de tiro locais, e sua precisão era quase sobre-humana. Para ele, acertar um alvo a mais de 150 metros de distância com uma mira de ferro comum era algo natural. Ele conhecia cada centímetro daquelas florestas geladas como a palma da sua mão. Ele não sabia, mas seu estilo de vida estava treinando-o para se tornar a arma mais eficaz que a Finlândia teria em sua hora mais sombria. Essa hora chegou em novembro de 1939. A poderosa União Soviética, sob o comando de Stalin, invadiu a Finlândia. Começava a Guerra de Inverno. A desvantagem finlandesa era colossal. O Exército Vermelho tinha 3 vezes mais soldados, 30 vezes mais aeronaves e 100 vezes mais tanques. Era uma luta de Davi contra Golias, em um cenário brutal de temperaturas que chegavam a 40 graus negativos. Para o mundo, a Finlândia estava condenada. Mas os finlandeses tinham uma vantagem secreta. Eles conheciam aquele território impiedoso e estavam dispostos a lutar até o fim pela sua pátria. E foi nesse cenário de desespero e resistência que Simon H. o pacato fazendeiro, foi convocado. Ele pegou seu antigo rifle Mosin-Nagant, sem nenhuma mira telescópica, vestiu sua camuflagem branca e partiu para a guerra. O fantasma estava prestes a nascer. Simon não lutava como um soldado comum. Ele lutava como um caçador. Ele se movia sozinho, desaparecendo na paisagem branca como se fosse parte dela. Suas táticas eram simples, mas geniais, e o tornavam praticamente invisível. Primeiro, ele nunca usava uma mira telescópica. Os snipers soviéticos usavam miras modernas, mas elas tinham 2 fraquezas fatais no frio extremo. As lentes podiam embaçar ou congelar, e o reflexo do sol nelas poderia entregar a posição do atirador. Simon confiava apenas na mira de ferro do seu rifle, a mesma que usava desde criança. Segundo, para evitar que o vapor da sua respiração o denunciasse no ar gelado, ele mantinha um pouco de neve na boca. Isso resfriava o ar e tornava sua respiração invisível. Terceiro, antes de atirar, ele compactava a neve à frente do cano da arma. Assim, o disparo não levantaria uma nuvem de neve que revelaria sua localização. E por último, ele entendia o terreno. Construía pequenas plataformas de neve para estabilizar seu rifle, e após alguns disparos, movia-se silenciosamente para uma nova posição, nunca ficando no mesmo lugar por muito tempo. Para os soldados soviéticos, os tiros vinham do nada, de um inimigo que não podia ser visto. Rapidamente, a reputação de Simon se espalhou como um incêndio. Os soldados do Exército Vermelho avançavam em grupos pelas florestas, vestidos com seus uniformes escuros que os transformavam em alvos fáceis contra a neve branca. E um a um, eles caíam. O som seco de um único tiro ecoava pela floresta, seguido por um silêncio mortal. Não havia aviso, não havia para onde correr. As tropas soviéticas, já lutando contra o frio paralisante, agora enfrentavam um terror invisível. Eles o chamavam de Belaya Smert, a Morte Branca. O pânico
se instalou. Histórias de um demônio da neve que caçava homens se espalharam pelas trincheiras. A liderança soviética, frustrada e humilhada, enviou seus próprios snipers de elite e até mesmo equipes de artilharia com uma única missão: caçar e eliminar o fantasma branco. Mas ninguém conseguia encontrá-lo. Em um único dia, 21 de dezembro de 1939, Simo H. estabeleceu um recorde assustador. Ele eliminou 25 soldados inimigos. Em menos de 100 dias de combate, suas baixas confirmadas com o rifle chegaram a mais de 500. Um homem, uma carnificina silenciosa na neve. O Exército Vermelho estava desesperado para eliminar a Morte Branca. Ele havia se tornado um símbolo da feroz resistência finlandesa. A caçada se intensificou. Em 6 de março de 1940, após meses aterrorizando as tropas inimigas, a sorte de Simo pareceu ter acabado. Durante um combate feroz, um sniper soviético finalmente conseguiu o que parecia impossível. Ele localizou Simo. Um tiro de um rifle antitanque foi disparado. A bala, do tipo explosiva, atingiu Simo em cheio na mandíbula esquerda. O impacto foi devastador. A bala arrancou sua bochecha e destruiu grande parte do seu maxilar. Seus companheiros o encontraram caído na neve, com o rosto desfigurado e sangrando profusamente. Ele foi arrastado para a retaguarda, inconsciente. A notícia se espalhou. A Morte Branca estava morta. Seus superiores o declararam oficialmente morto em combate. Mas Simo H. era um homem difícil de matar. No dia em que a Guerra de Inverno terminou, uma semana depois de ter sido baleado, ele acordou em um hospital. Metade do seu rosto havia desaparecido, mas ele estava vivo. Ele tinha voltado dos mortos. A recuperação foi longa e dolorosa. Simo passou por 26 cirurgias para reconstruir seu rosto e sua mandíbula. Embora a guerra tivesse acabado e a Finlândia tivesse conseguido manter sua independência, as cicatrizes permaneceram. Ele queria voltar a lutar na guerra seguinte, a Guerra da Continuação. Mas seu pedido foi negado, devido à gravidade de seus ferimentos. Simo, o herói nacional, se aposentou do serviço militar. Ele voltou para sua vida no campo, tornando-se um bem-sucedido caçador de alces e criador de cães. Apesar do rosto desfigurado, ele viveu uma vida longa e tranquila, e seu talento para o tiro nunca o abandonou. Mesmo mais velho, ele continuava a praticar, e dizem que sua mira ainda era tão precisa quanto nos dias da Guerra de Inverno, acertando alvos que jovens atiradores mal conseguiam enxergar. Quando perguntado sobre o segredo de seu sucesso, sua resposta era sempre humilde e direta: prática. Simo H. faleceu em 2002. Aos 96 anos. Ele nunca se gabou de seus feitos. Para ele estava apenas fazendo o seu dever, defendendo sua casa. Mas a história o transformou em algo mais. Ele se tornou o maior atirador de elite de todos os tempos. Um símbolo da incrível coragem de uma pequena nação contra um invasor gigante. Um homem comum, de uma terra de neve e silêncio, que se tornou um mito. Sua história nos lembra que, às vezes, as armas mais perigosas não são as mais avançadas, mas sim a determinação, a habilidade e a coragem de um único indivíduo defendendo aquilo em que acredita. A Morte Branca se foi, mas o legado do Fantasma Branco viverá para sempre. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal para mais lendas da guerra. Até a próxima.